Louvado seja o Senhor por mais esse tempo que o Senhor tem nos dado, pela graça do Senhor que tem estado sobre as nossas vidas todos os dias e que tem nos possibilitado, por essa graça, podermos viver a intensidade do que Ele tem liberado sobre nós. E hoje, como todos os dias, nós temos motivos de sobra para podermos celebrar o Senhor, especialmente, como eu já tenho falado em dias anteriores, pela vida, por esse dom maravilhoso que Deus tem nos dado. Eu gostaria de estar trazendo nessa manhã mais uma palavra de fortalecimento em meios de angústias, em meio a esse tempo de dificuldades, e que naturalmente é necessário para a nossa vida como igreja do Senhor, para aqueles que creem, para aqueles que esperam algo da parte de Deus, que certamente entendem que Deus fala conosco. O Senhor fala com o homem. E eu gostaria de compartilhar uma palavra, está em Salmos capítulo 3, e mais uma vez é a respeito de Davi, e não cansamos de falar sobre Davi. Ele é um exemplo de determinação, de confiança, de fé, de um homem que creu plenamente na ação do Senhor sobre a sua vida e pôde desfrutar da graça e misericórdia do Senhor sobre ele. Então, Salmos de número 3 diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre teu povo seja a tua bênção. Esse salmo, ele é uma descrição do que nós lemos em 2 Samuel, capítulo 15, onde ali há um desafio muito grande na vida de Davi, e esse grande desafio está justamente tendo o seu próprio filho como a causa do problema. Esse salmo ele se dá dentro de um refúgio que Davi ele busca em Deus, pela perseguição, pela situação que estava acontecendo na sua vida, isso gerado pelo seu próprio filho. Não se tratava simplesmente de uma questão política, mas se tratava também de uma questão familiar. E isso trazia sobre Davi uma dificuldade muito grande. E naturalmente, diante dessa situação, a única possibilidade que ele via à sua frente era de fato ir ao Senhor, buscar em Deus a segurança para ele, buscar no Senhor a direção e naturalmente a resposta para se poder dar diante daquela situação. Davi, ele tem expressado diante disso, não meramente como um governante, como um líder, mas como servo de Deus, como aquele que tem aguardado do Senhor sempre uma resposta em momentos difíceis, como aquele que tem sempre esperado no Senhor uma ação da parte do Senhor sobre a vida dele, para gerar um escape. E eu entendo que Davi, nessa situação, ele estava extremamente abalado em todos os aspectos da sua vida, porque aquilo que se levantava contra ele não era uma inimizade comum, não era um inimigo como os outros que ele tinha,
não era uma situação que ele via como solução a espada. O que ele esperava da parte de Deus é que houvesse ali uma direção a ele, que o Deus trouxesse sobre ele um alinhamento dentro daquilo que é propósito de Deus através da vida dele para a vida dele, para que ele também pudesse estar ali, de certa forma, poupando a sua casa. Amados, tem situações que nós nos lemos e que nós buscamos respostas e não encontramos. Isso pode ser considerado e é considerado como uma adversidade, como um problema que precisa ser resolvido, um problema que precisa ser solucionado. E muitas vezes nós buscamos essa resposta aonde não haverá como ter essa resposta. Porque existem coisas que só podem ser respondidas por Deus. E quando eu falo resposta, é no sentido de uma intervenção de Deus mesmo, uma intervenção favorável a nós, que possa de alguma forma trazer o livramento, nos proporcionar o bem-estar, nos trazer realmente a uma situação que nós possamos sentir de fato segurança. E isso só o Senhor pode proporcionar, só o Senhor pode nos dar. A adversidade, ela é algo que faz parte da nossa vida, em todos os momentos. Mas há adversidades que nós não esperamos, que nós não estamos preparados para ela. E é justamente essas adversidades que vão fazer com que o nosso coração, com que a nossa vida, com que nossos projetos e tudo aquilo que nós temos como fundamentos venham ruir, se nós não tivermos o Senhor como suporte, como amparo sobre as nossas vidas. Então Davi ele traz uma demonstração de que o Senhor é esse suporte necessário para a vida dele, de que o Senhor é aquele que vai lhe proporcionar bons resultados. E é por isso que ele vai diretamente ao Senhor. E ele fala de um problema que está acontecendo com ele. Ele abre o seu coração para Deus e diz ao Senhor: Senhor, muito tem se multiplicado os meus inimigos. E eu acredito que Davi estava se referindo não propriamente só a Absalão, que estava cego pelo poder, estava ali com o coração, de certa forma, desprovido desse sentimento de filho em relação ao pai, e que foi projetado sobre o seu coração um sentimento de vingança em relação a toda a situação que havia acontecido na família. O fato é que Davi, quando ele diz multiplicaram-se os meus inimigos, é porque naquele exato momento não havia, de certa forma, em quem confiar. E há situações, não propriamente dentro de uma inimizade, mas dentro da situação em si, que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não conseguimos encontrar segurança, confiança. As palavras, muitas vezes, elas vêm de uma forma que elas não têm uma sustentação como elas deveriam ter, no sentido de nos dar esperança, de nos dar segurança e nos proporcionar uma vida diferente e nos levar a uma situação diferente. Mas o fato é que é necessário colocarmos diante de Deus aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem pesado sobre nós. Assim como Davi, nós precisamos chegar diante do Senhor e expor a nossa situação. Dizer: Senhor, eu estou vivenciando isso, eu estou passando por isso. Até porque, amados, na confissão, no falar, no abrir o coração, você está despejando, você está tirando de dentro tudo aquilo que, de alguma forma, quando está internamente ali enraizado, lhe faz mal, afeta a sua vida em todas as esferas. Então, diante de Deus, nós podemos fazer isso. Falar abertamente. Primeiro, Ele é aquele que sonda os corações. Ele é aquele que conhece o mais íntimo do nosso ser. Eu me lembro de uma oração que eu fiz ao Senhor, e eu testemunho muito a respeito dessa oração. E eu disse para o Senhor num determinado momento, digo: Senhor, eu acho que eu não te amo. Na verdade, eu não te amo. E eu gostaria muito de te amar, de sentir esse amor intenso por ti. Para mim, fazer essa oração foi muito difícil, porque foi uma confissão daquilo que estava dentro de mim.
e que de certa forma me afetava. Mas ao mesmo tempo, quando eu entendi que Ele sonda o meu coração, que Ele conhece a minha alma, que Ele conhece os meus sentimentos, eu percebi que era em vão eu tentar esconder isso de Deus. Mas quando eu comecei a pronunciar essas verdades que estavam no meu coração, o Senhor começou a trazer algo novo sobre a minha vida. E eu passei a amar o Senhor. Eu passei a amá-lo. A sinceridade, ela nos faz conhecer muito mais a Deus. E nos permite também ter uma proximidade muito maior do Senhor. E num determinado momento eu estava orando, estava no monte, e um dos discípulos que estava ali comigo, um dos jovens que estavam ali comigo, ele orava e eu pude ouvir essa oração, e ele fez essa mesma oração diante do Senhor. E aquilo alegrou muito o meu coração, porque eu pude perceber que quando você começa a ministrar ao Senhor com sinceridade, você transparece no dia a dia essa sinceridade, e você começa a levar também ao coração das pessoas essa sinceridade. Então nós precisamos dizer para Deus aquilo que está nos afetando. Se estamos magoados, se estamos tristes, se estamos perseguidos, se estamos de alguma forma encolerizados por alguma coisa, nós precisamos expor isso para Deus, porque na exposição daquilo que nós estamos vivenciando, vem a cura. Como diz o próprio salmista no Salmo 32, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, confessei os meus pecados, alcancei misericórdia. Então nós precisamos chegar diante de Deus e dizer aquilo que realmente tem nos afetado, aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem pesado sobre a nossa vida, e assim poder receber do Senhor esse refrigério. E quando Davi começa a trazer essa exposição, ele também diz: Senhor, muitos têm olhado para mim e têm dito que o Senhor tem me desprezado. É como ele diz aqui: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Muitos podem dizer: não há mais jeito para você. O sentido de salvação que Davi está expressando aqui está relacionado não só no aspecto de eternidade, mas no conjunto daquilo que se fala sobre salvação. A salvação de uma situação difícil, o livramento de algo que seja terrível que está sobre ele. Então, as situações que nós estamos inseridos, que nós estamos mergulhados, que nós não geramos, que nós, ou até mesmo que nós tenhamos gerado, mas o fato é que nós estamos mergulhados em determinada situação, que isso pode parecer para as pessoas, pode parecer externamente, que não há mais jeito, não há mais solução, que estamos completamente perdidos. Não. Como Davi, nós precisamos nos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, as circunstâncias dizem que não há mais salvação. As circunstâncias dizem que não há mais jeito. As circunstâncias estão demonstrando que não há mais possibilidade de que eu possa permanecer de pé. E quando você começa a trazer isso para o Senhor, naturalmente você vai receber uma resposta de Deus. Porque no diálogo da sinceridade, no diálogo ali da exposição dos seus sentimentos, daquilo que você está vivenciando, vai gerar no coração de Deus, da parte de Deus sobre a sua vida, a mesma sinceridade com que você está ali compartilhando. E essa sinceridade é no sentido de trazer sobre você uma resposta, a resposta que você precisa. Quando Davi ele fala a respeito dessas coisas, ele entra com algo que é convicção do seu coração, e que isso jamais pode morrer, isso jamais pode deixar de existir. Onde ele diz no versículo 3, mas tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Que coisa tremenda. O que Davi está dizendo aqui é que a vida dele não está nas mãos dos seus inimigos. A situação dele, ou a provisão da vida dele, não depende do que as pessoas acham, mas daquilo que Deus faz, daquilo que Deus gera, daquilo que Deus manifesta sobre a vida dele. Tremendo. Sabe o que Davi está dizendo? É sim, é a única palavra que vai surtir efeito, é que vem do Senhor, é que vem de ti para a minha vida. E o Senhor para mim é escudo. O Senhor para mim é proteção.
O Senhor é aquele que guarda-me do mal. O Senhor é aquele que exalta a minha cabeça. O sentido de exaltar não está relacionado aqui com soberba. Exaltar no sentido de manter de pé, de manter equilibrado, de manter sempre no propósito, de manter sempre naquilo que Deus tem nos chamado para ser. Então você fala daquilo que está no seu coração. Você derrama diante de Deus aquilo que lhe aflige. Você não economiza palavras para decifrar aquilo que está na sua alma, no seu íntimo, aquilo que tira a sua paz, aquilo que tira a sua tranquilidade. Você, diante da avaliação que você faz à sua volta, você vai perceber que não há segurança em ninguém, não há segurança em coisas. E você vai reconhecer que a sua segurança está no Senhor. Ele é que eu sou o seu provedor. Ele é aquele que lhe assiste. Ele é aquele que traz sobre você aquilo que é necessário. Ele é que vai produzir sobre você o milagre que vai fazer com que você saia da situação que você está, do emaranhado de caos que você possa realmente estar ali envolvido. Ele é aquele que vai levantar a sua cabeça, seja no sentido da enfermidade, seja no sentido dos relacionamentos, seja no sentido das questões financeiras. O mais importante é você entender que Ele é o seu escudo. O escudo de Deus, ele é um escudo diferenciado. Ele não é um escudo que simplesmente bloqueia uma parte do nosso corpo. Não. O escudo de Deus é chamado bloqueio. É um escudo que ele nos reveste. Ele está por cima, ele está à frente, ele está atrás, nas laterais, ele está por baixo. Há uma blindagem de Deus. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é um escudo para mim. É a blindagem que eu preciso para poder romper, para poder vencer, para poder continuar caminhando, para não ser atingido, para não ser derrotado, para não ser bombardeado. Esse bloqueio, ele impede que as setas do maligno lançadas sobre as nossas vidas venham penetrar o nosso coração, a nossa alma e gerar sobre nós a destruição. Não. Existe um cuidado de Deus muito especial comigo e com você. Nós precisamos crer, assim como Davi, ele creu que o Senhor é a segurança para ele nas adversidades, nas lutas e nos desafios. E aí ele diz algo mais interessante, ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Tremendo. O que Davi está dizendo é que ele clamou, a parte que lhe cabia fazer era clamar, era buscar. E ele ouviu do seu santo monte. Sabe como é precioso você buscar a presença de Deus, você se derramar na presença de Deus, você levar sobre Ele o seu coração quebrantado. E esse clamar, esse buscar está relacionado à expressão dos seus sentimentos, seja de forma silenciosa, seja através do choro, mas o fato é que e o clamor está muito mais relacionado a clamar mesmo, a gritar, a chorar. Quando você faz isso, dentro da personalidade que você tem e da direção que o Espírito lhe dá, Ele ouve do seu santo monte. E quando Ele ouve do seu santo monte, Ele ouve simplesmente para trazer resposta sobre você, porque se importa com você, se importa conosco. Davi tinha essa ideia, Davi tinha essa convicção. Davi, ele confiava plenamente, é por isso que ele diz: o Senhor me ouve do seu santo monte. O clamor toca o coração de Deus, o clamor, ele faz romper barreiras, ele é transcendental. O clamor, ele é algo tão intenso que ele atravessa o universo, ele atravessa tudo aquilo que for impossibilidades, tudo aquilo que for rochedos, tudo aquilo que for posto como obstáculo. O clamor,
ele é direcionado ao coração de Deus. E aquilo que é direcionado ao coração de Deus, chega ao coração de Deus. Me lembra muito lá Daniel, quando Daniel ele é impossibilitado de orar ao Senhor, e por 30 dias ele estava impossibilitado. A Bíblia diz que ele, como de costume, subiu ao seu quarto e ali orava ao Senhor, voltado para a janela, como fazia sempre, 3 vezes ao dia. É interessante, dentro do contexto do que Daniel estava vivenciando, a resposta de Deus sobre a vida dele, especialmente num determinado momento, quando ele espera de Deus uma resposta a respeito da sua nação. Quando ele abre o seu coração, confessa o pecado da nação, quando ele fala das dificuldades. E aí a Bíblia diz que o anjo veio até Daniel e disse que, olha, desde o primeiro momento que você se pôs a orar, a buscar, a clamar, a interceder, eu vim ao teu encontro. Mas o príncipe da Pérsia me resistia, criou resistência. Mas o que eu quero dizer com isso é que mesmo nas resistências que são impostas, o nosso clamor ele alcança o coração de Deus, ele vai ao monte de Deus, ele vai ao seu santo e maravilhoso trono, e de lá também o Senhor envia a resposta, e nenhum principado, nenhuma potestade pode limitar a ação de Deus, a resposta de Deus para a sua vida, nem o seu clamor até Deus. É tremendo as experiências que nós temos percebido na palavra desses homens de Deus, e que elas podem ser vivenciadas por nós também. Só precisamos crer, acreditar. E olha que coisa tremenda, Davi diz aqui no versículo 5, diante de tudo aquilo que ele tem vivenciado, ele diz: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Sabe, amados, acordar é um milagre. E você poder dormir com a adversidade, você poder viver com a adversidade, você passar por cima de todas as situações e virar à noite, contemplar a aurora da manhã, contemplar o outro dia, é só pela misericórdia de Deus. Jeremias diz que é por causa dela que nós não somos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Davi está dizendo: eu me deitei e dormi. O Senhor me fez dormir. O Senhor me deu tranquilidade. E no momento que ele dormiu, houve o cuidado de Deus sobre a vida dele. Não houve alterações, porque Deus estava guardando e protegendo. E é por isso que ele diz que acordei porque o Senhor me sustentou. Sabe, é como se Davi estivesse dizendo ali: eu baixei a guarda, aquilo que é natural. É como se Davi estivesse dizendo: eu dormi de portas abertas, mas o Senhor me guardou, o Senhor me sustentou. Eu acordei porque o Senhor esteve comigo. Nós só estamos vivos por causa do cuidado de Deus, por causa do amparo de Deus, por causa da sustentação de Deus. A palavra diz que enquanto nós dormimos, Deus age ao nosso favor. Porque existem coisas que fogem das nossas condições de resolvê-las, das nossas possibilidades de resolvê-las, mas não do Senhor. O Senhor que trabalha na impossibilidade, o Senhor que trabalha nas incertezas, o Senhor que trabalha dentro daquilo que nós chamamos de milagre, que é uma ação sobrenatural, onde nada natural poderá resolver. Que a nossa oração diante das adversidades e das lutas que nós vivenciamos venha a ser sempre essa. Que possamos dormir entendendo que enquanto nós dormimos há um cuidado de Deus e que certamente nós vamos acordar. E acordamos não porque há uma segurança natural, mas porque o Senhor tem nos guardado. O nosso sustentador, o nosso bloqueio, o nosso escudo maior, aquele que de fato tem o poder, que tem a majestade
que tem autoridade e que ao mesmo tempo é aquele que tem um cuidado especial para conosco. Nós precisamos começar a olhar ao Senhor como prioridade nas nossas vidas. Nós precisamos começar a olhar para Deus como aquilo que de fato Ele é. Um Senhor pessoal, um Deus pessoal, um Senhor que não está limitado por uma esfera espiritual ou natural, mas o Deus soberano, que não está limitado por nada, e que nos faz chegar a Ele, e que se achega também a nós, que se importa com aquilo que nós estamos passando, que se preocupa no sentido preocupação não de estar antecipadamente preocupado, mas no sentido de cuidado, que tem esse cuidado conosco e que certamente nos assiste. E porque nos assiste, nos ouve. E quando nos ouve, trabalha o nosso coração no sentido de proteção, cuidado, amparo, provisão em todos os aspectos. Ele diz: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Isso me lembra a palavra do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, onde ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestes. Nós precisamos ter o entendimento que, assim como há o Deus divino, o Deus soberano, o Senhor Criador de todas as coisas, o absoluto, aquele que reina, aquele que está entronizado nos céus, também há, assim como Ele existe, há potestades que militam contra este poder. E por nós termos essa importância para Deus, por Deus nos amar de forma maravilhosa, enviando Jesus para nos salvar, faz com que orado por pessoas, nós temos orado por pessoas que estão enfermas, pessoas que estão na UTI, pessoas que estão vivendo uma situação de desespero muito grande em relação à perda, à possibilidade de perder a sua vida. E isso são impossibilidades para nós, onde os médicos estão tratando, os médicos estão cuidando, os médicos estão ministrando drogas para que se possa haver uma restauração, mas no entanto, nós militamos no campo espiritual, para que venha uma intervenção do Senhor, para que o Senhor coloque a sua mão e haja cura, e haja renovo, e haja transformação, e o nome dele seja glorificado acima de todo nome. Então aquilo que nós podemos fazer no campo da naturalidade, nós fazemos, aquilo que está ao nosso alcance. Mas aquilo que realmente pertence a Deus, nós buscamos, nós clamamos, nós de alguma forma suplicamos. E dentro daquilo que é o coração quebrantado, o coração rendido, pela confissão das nossas fragilidades, pelo reconhecimento da nossa impotencialidade, pelo reconhecimento da grandeza de Deus, nós temos da parte dele a resposta. E certamente a resposta de Deus, ela sempre vem como a melhor resposta para as nossas vidas. O que Davi está dizendo é que ele não teme aqui 10 milhares de pessoas que se puserem contra ele ao seu redor, porque ele tem o Senhor de todas as coisas, o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor que criou essas pessoas, o Senhor que criou os céus, o Senhor que criou a terra, o majestoso Senhor, e aquele que se fez carne, que habitou entre nós e que nos deu autoridade no seu nome hoje para entrar na presença do Senhor e sermos alimentados
guardados espiritualmente e emocionalmente e podermos sair do Santo dos Santos vitoriosos pela graça que nos assiste todos os dias. Por isso, amados, não devemos, como disse Jesus, temer aquilo que só pode matar o corpo, mas antes temer aquilo que mata o corpo e a alma e lança no inferno. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, pois Ele é bom, sua fidelidade dura para sempre, e Ele se põe a nos guardar, a nos proteger em todo momento. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você que está nos ouvindo. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem ministrado nesse tempo de dificuldade. Eu louvo ao meu Senhor pelo alinhamento e o equilíbrio que Ele tem gerado ao coração dos remanescentes, a vida de pastores comprometidos com o Senhor, que no momento de lutas e dificuldades que se encontra o mundo nesse momento, tem gerado uma palavra de direção, de conforto e de alinhamento ao coração dessas pessoas, sendo ministrado pelo Senhor. Como diz lá no Salmo 23, leva-me às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Deus tem levantado pastores para levar as ovelhas às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Esse é o tempo de podermos confiar plenamente no Senhor e, através das nossas próprias vidas, demonstrar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é perfeito e o quanto Ele nos ama. Deus ama pessoas. Então, coloque tudo aquilo que lhe aflige diante do Senhor. Busque a sua face. Busque no Senhor e você vai encontrar tudo aquilo que é necessário para a sua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração e lhe convidar para estar amanhã, mais uma vez, às 11 horas da manhã, e nós teremos essa reflexão pastoral para você. Pai, no nome de Jesus, eu peço por todos os teus filhos, Pai, especialmente os que estão, Senhor Deus, sendo ministrados através desta palavra, que a paz que excede todo entendimento venha de encontro ao coração dos teus filhos, que as angústias, Senhor, os medos venham ruir por terra, que a tranquilidade do Senhor, Pai, seja manifesta. Aqueles que não têm conseguido dormir, Pai, que eles possam dormir, Senhor, nesse momento. Entender que enquanto eles dormem, há um cuidado do Senhor sobre a vida deles. Ministra, Senhor, sobre cada coração, sobre as famílias, meu Deus, que estão nesse momento diante de sofrimentos, Pai, que estão, meu Deus, sentindo as dores, o pesar pelas perdas. Que o Senhor ministre ao coração delas, Senhor, a tranquilidade, a paz, o consolo, que eu e homem nenhum poderemos gerar, mas o Senhor pode, porque o Senhor é Deus. E acima de tudo e de todos, Pai, permaneçam a tua graça, a tua soberana graça, o teu imenso favor, Pai, nos possibilitando, Senhor, concretizar aquilo que são projetos do Senhor para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.